Bom, boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à palestra de hoje. Para quem está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Como vocês sabem, a gente faz essa palestra toda quarta, às 7h30. E a gente começa fazendo uma oraçãozinha inicial. Depois eu vou ler um capítulo desse livro Fonte Viva, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. E a gente comenta um pouquinho sobre ele, uns 15, 20 minutos, e no final a gente faz um passo virtual. Com a nossa oração, levar o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Agradecer a todos os mentores espirituais que nos acompanham todos os dias, que sabem que estaremos aqui juntos, reunidos, para estudarmos a palavra, para falar de amor, para falar de conceitos morais. E pedir que cada um precisa nessa noite, Senhor. O Senhor conhece o que tem dentro dos nossos corações, os medos, as inseguranças, as alegrias, as esperanças, Senhor. Então pedimos que fique cada vez mais próximos, nos ajudando a nos conhecermos cada dia mais, a nos fortalecermos na Sua palavra, no exemplo que Jesus deixou para todos nós, Senhor. Que esse estudo seja engrandecedor para os nossos corações e que saibamos todos os dias a busca maior de colocar em prática todos os ensinamentos. O grande amor do misericordioso Deus e o grande exemplo do nosso Mestre Jesus. Muito obrigada, Senhor. Graças a Deus. Bom, o capítulo de hoje é um capítulo chamado Fortaleçamo-nos. É o capítulo 111 do livro. Ele é curtinho, mas tem uma mensagem muito bonita. E eu fico ainda impressionada com a sincronicidade, eu acho que a gente fala, né? De algumas mensagens que a gente recebe. Para quem participa dos nossos estudos do Evangelho na segunda-feira, a gente falou de uma coisa muito parecida com essa mensagem. E esses capítulos, a gente sorteou eles lá atrás, a gente já tem não sei mais a palavra em português, mas um schedule, assim, toda quarta-feira quem vai dar a palestra e qual é o capítulo, isso já está definido há um tempão e foi aleatório, assim. Aí essa semana caiu exatamente esse capítulo que vai falar um pouco de riquezas materiais que a gente conversou na nossa estudo do Evangelho segunda-feira. Então, acho que tem aí uma mensagem importante para a gente refletir. Ele é curtinho, mas ele tem uma mensagem muito forte, muito atual. Então, ele fala assim, deixa eu conseguir passar aqui a página. O versículo, para quem não conhece esse livro de Chico Xavier, do Emmanuel, né, que Chico Xavier psicografou, ele é um versículo da Bíblia, um pedacinho só, e aí Emmanuel explica um pouco sobre ele. Então, o versículo é sede fortalecidos no Senhor, que foi Paulo, né, em Efésios 6:10. E aí o que Emmanuel escreveu para a gente, né? Há muita gente que se julga forte nos recursos financeiros que surgem e fogem, na posse de terras que se transferem de dono, na beleza física que brilha e passa, nos parentes importantes que se transformam, na cultura da inteligência que muitas vezes se engana, na popularidade que conduz à desilusão, no poder político que o tempo desfaz, no oásis de felicidade exclusivista que a tempestade destrói. Sim, há muita gente que supõe vencer hoje para acabar vencida amanhã. Todavia, somente a consciência edificada na fé, pelos deveres bem cumpridos à face das leis eternas, consegue sustentar-se invulnerável sobre o domínio próprio. Somente quem sabe sacrificar-se por amor encontra a incorruptível segurança. Fortaleçamo-nos, pois, no Senhor e sigamos, de alma erguida, para a frente, na execução da tarefa que o Divino Mestre nos confiou. É muito linda essa mensagem e ela é muito atual, né? Como eu estava falando, assim, ela traz aí toda essa
essa consciência da temporalidade das coisas físicas aqui nesse plano e nessa encarnação. E não só das coisas físicas, né? De nós mesmos, né? A gente hoje vive numa sociedade que se sente com posse de tudo e de todos, né? Até com amor a gente usa algumas pronomes possessivos, né? Quando a gente fala meu marido, minha mãe, meu irmão, né? Meu pai, é meu, né? E aqui é mais um lembrete de Emmanuel para falar que o amor é o que prevalece, né? O amor, ter essa missão de amar, de cumprir as leis eternas, de, de colocar o amor à frente de tudo, isso aqui é eterno, né? Porque todas as outras coisas que estão aqui na Terra, inclusive as pessoas, na configuração que estamos hoje, né? Irmão, pai, mãe, é passageiro, vai ser passageiro, né? Já foi passageiro, vai ser passageiro daqui para frente. Então, essa é uma mensagem que eu acho que é muito importante, assim. E como eu estava falando, esses prazeres transitórios, né? Ele cita alguns, né? Que a gente pode ver a riqueza, que foi um tópico que a gente falou segunda-feira no nosso estudo do Evangelho, né? O quanto que a gente não está satisfeito, né? Quanto que a gente hoje tem um pouco, aí amanhã consegue um pouquinho mais, e depois a gente quer o quê? Mais daquilo que a gente conseguiu, né? E aí isso se abrange em todas essas áreas, né? Na beleza. Quantas vezes a gente vê adolescentes, meninas e meninos jovens, novinhos, em que a beleza às vezes é até razão para suicídio, ou a busca incansável pela beleza ideal, pelo padrão que a sociedade nos impõe, né? O quanto que às vezes a gente também se sente tomado por uma posição social, né? E achar que aquilo nos define, que aquilo nos faz ser pessoas melhores que os outros, né? O quanto que a família, como eu falei, né? A gente tem esses rótulos de meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, é, e que isso passa, né? E até quando a gente pensa, né, na questão do apego, o apego é uma coisa que maltrata a gente, né? Porque quanto mais a gente se apega a uma coisa, mais a gente tira o foco, ou quando você coloca o foco em alguma coisa só, você deixa de viver várias outras experiências que a vida está te proporcionando, né? Então, voltando à informação do slide anterior, se você se apega à riqueza material, física, ou ao trabalho, e aí você deixa de viver várias experiências de estar próximo da sua família em eventos importantes, estar próximo dos seus filhos quando eles precisam de você, porque a gente fica tão focado, não, mas agora é a minha profissão, agora é essa riqueza material para a gente garantir o nosso futuro lá na frente. E você acaba tirando o olhar das outras coisas que adicionam valor à nossa vida, né? Então, esses prazeres transitórios, eles têm essa armadilha do apego, né? O quanto que às vezes o apego nos deixa até cego, né? Porque quando a gente se apega a algo, a gente quer mais daquilo, né? Quando a gente vê que a gente conseguiu ter um sucesso em uma determinada área, ou que a gente conseguiu o corpo que a gente queria, aí você fala, mas poderia ser um pouquinho mais, aí você coloca um pouquinho mais ali, tira um pouquinho mais ali, e tem condições de fazer isso, então você continua investindo, né? E uma coisa que eu achei interessante quando eu estava pesquisando para essa aula foi quando ele fala desse apego até a sentimentos, assim, né? Eu comecei a refletir. Eu nunca vivi uma experiência assim, não sei se vocês viveram, mas eu nunca vivi uma experiência de brigar com meu marido, ficar chateada, e ele perguntar assim, mas vocês brigaram, você tá com raiva de mim por quê? Eu falei, não lembro mais, mas eu tô com... Eu nunca vi isso, né? Nunca, nem uma vez. Às vezes a gente fica tão naquela, não, mas eu tô chateada, não, eu estou magoada, não, eu estou com raiva, que a gente nem lembra mais por que que tá com raiva, por que que tá magoada, mas se apega até aquele sentimento que não faz bem pra gente, né? Aí a gente fica ali, se deixa dominar e fala, não, mas alguma coisa errada, eu lembro que você fez, que eu tô chateada. E guarda aquela mágoa, aquela raiva e não deixa aí, não se abre, não desapega para falar assim, tá bom, eu fiquei meio chateada, mas já passou, né? A pessoa já conversou comigo, a gente já resolveu, já tá tudo certo,
né? Então, esse apego até a coisas que não fazem mal não fazem bem para a gente. Né? A gente se apega, a gente não quer deixar ir. Às vezes por orgulho, né? Às vezes por teimosia, né? Ou por querer estar certo, né? E aí eu volto para aquele segundo parágrafo lá na mensagem de Emmanuel, né? Quando a gente se sacrifica por amor, e o sacrifício que eu entendo dele falar não é, nossa, um super sacrifício, mas é esse tipo de sacrifício até nas coisas pequenas, assim, né? Ah, tô chateada ou me magoou assim, você fala, não, mas o amor é mais importante, né? É difícil, não estou dizendo que é fácil, mas eu acho que essas mensagens, pelo menos para mim, elas semanalmente são uns lembretes importantes de que as coisas não precisam, as coisas pequenas do dia a dia, elas contam, né? Elas são importantes. Então, se é para deixar alguma emoção nos dominar, que deixe a emoção do amor, da alegria, da felicidade, né? Que contagia, que faz a gente se conectar e elevar a vibração de amor no nosso dia a dia, né? Do mesmo jeito que a gente se apega a esses sentimentos não tão legais, né? Como esse exemplo que eu falei, às vezes quando a gente briga com marido, mulher, enfim, também tem quando a gente tem um prazer, uma coisa muito boa, né? Então, aquela coisa, eu fiz uma cirurgia plástica assim, fiquei mais bonitinha. As pessoas elogiam muito, assim, nossa, que bonita, você quer mais daquilo, né? Ou você foi promovido, aí, nossa, agora você está em cargo tal, e você quer mais daquilo, amanhã você quer ser maior do que você é hoje. Ou você compra um carro novo, as pessoas elogiam, ou você tem aquele prazer de dirigir com mais conforto, alguma coisa, aí aquilo também sobe, é um apego, né? E se acontecer alguma coisa, você já fica chateado se alguém pega o seu carro, ou enfim, né, desses exemplos mais materiais. Então, dos dois lados, né? Às vezes a gente se apega às coisas que não nos fazem bem e a gente também se apega às coisas que nos preenchem com as ilusões do ego, com as ilusões de amizades até, né? De pessoas que se aproximam e você não consegue enxergar, você não consegue tratar com aquele amor que você trataria se não tivesse naquela situação. E uma outra coisa que na minha pesquisa eu achei é essa coisa de que o apego é um caminho mais fácil, né? Porque aí você fica confortável quando você cria aquela sua bolinha de essa aqui é a minha família, que são os meus bens materiais. É, mas é uma base falsa, né? Que passa. Quando a gente desencarna dessa vida material em que a gente está aqui hoje, tudo isso fica. E uma outra coisa que a gente estava comentando quando a gente estudou no Evangelho na segunda-feira é o quanto que a nossa passagem daqui para o mundo espiritual ela pode ser quanto mais fácil ou quanto mais difícil, de acordo com o nosso apego também, né? Quanto mais a gente se apega à nossa família, você não quer deixar, você não quer abrir mão, você não quer, né? Imagina, né? Situação bem forte de você ter filhos pequenos, falar assim, não, mas meus filhos, mas meu, né? A gente esquece que agora eles estão num corpo de criança, mas eles são espíritos eternos, são espíritos que vêm com a bagagem, né? Talvez a caminhada deles seria diferente mesmo se a gente tivesse aqui presente, como mãe, pai, enfim. Mas é a caminhada que eles também precisam passar, né? E às vezes o apego até dificulta esse nosso entendimento, né? De desencarnar, de não estar mais aqui, seja o apego às pessoas, aos bens materiais, porque você às vezes passa uma vida inteira colecionando e colocando todas as suas energias em bens materiais ou em conquistas materiais, que quando essas conquistas escapam das nossas mãos, a gente está tão apegado que a gente não quer e resiste bastante a isso. Né? Então, essa passagem da Bíblia, a explicação de Emmanuel traz essa confirmação mais uma vez, né? O que temos aqui é empréstimo, são empréstimos, né, do Senhor, que a gente tem que ser muito grato, que a gente tem que usufruir, que a gente tem que ser muito feliz com elas, mas não deixar isso tomar conta de todos os nossos outros sentimentos bons. Não é mal aproveitar que temos um carro legal, uma casa legal, né, viajamos e fazemos coisas legais com os recursos materiais que temos, que através do nosso trabalho, tá tudo certo. O que eu acho que ele fala aqui pra gente é que isso não pode estar acima dos nossos sentimentos mais nobres, né? Do nosso amor ao próximo,
da nossa caridade, da nossa misericórdia. Então, acho que isso é o mais importante dessa mensagem, né? E se vocês procurarem, eu trouxe aqui um pedacinho do capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse capítulo, ele fala exatamente daquela passagem da Bíblia que fala que a gente não pode servir a dois mestres, né? E aí eu peguei um trechinho, né? Óbvio que o capítulo é grande e esse item 14 também é grande, mas só um trechinho para a gente lembrar, meio que reforça isso que eu já falei, né? O amor aos bens terrenos constitui um dos mais fortes óbices ao vosso adiantamento moral e espiritual. Pelo apego à posse de tais bens, destruís as vossas faculdades de amar, com as aplicardes todas as coisas materiais. Então, é interessante aqui, que é forte essa frase, ele falar que quando você tem apego a posses de bens, você destrói toda a sua faculdade de amar, né? Então, se você deposita o seu amor mesmo, né? Ali, nos bens, nas riquezas materiais, você tá limitando aí a sua capacidade de amar. E aí ele pergunta pra gente, né? Sede sinceros, proporciona a riqueza uma felicidade sem mescla? Quando tendes cheios os cofres, não há sempre um vazio no vosso coração? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre oculto um réptil? Compreendo a satisfação bem justa, aliás, que experimenta o homem que, por meio de trabalho honrado e assíduo, ganhou uma fortuna. Né? Então, tudo bem, não tem problema nenhum você, né, ter essa satisfação, essa alegria e até o prazer mesmo. Mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos de coração, vai grande distância. Então, é bem diferente, né? A gente aproveitar, né? Tirar bom proveito das coisas que a gente conquistou com o nosso trabalho. É bem diferente de você fazer disso o seu motivo de adoração, o seu motivo de felicidade profunda, né? E aqui, quando ele fez essas perguntas, né? Se sempre não falta algo, a gente vê aí vários exemplos de que pessoas que nunca estão felizes por completo com os bens materiais, porque elas querem sempre mais. Nem vou falar pessoas, a gente mesmo, né? Nós mesmos no dia a dia, a gente quer sempre mais. A gente sempre tá ali, mas tá ótimo, agora eu tenho uma casa assim, agora eu quero uma assim, ou eu quero uma na praia, ou eu quero, né? A gente sempre quer mais. Então, é uma coisa natural de nós como seres humanos e que precisamos, né, continuar vigiando. E aí ele continua: tão grande quanto a que se separa da prodigalidade exagerada, a sorte da avareza, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude que ensina o rico a dar sem ostentação para que o pobre receba sem baixeza. Então, o Evangelho, esse capítulo inteiro ele fala, né, dessa nuance aí da gente servir a dois deuses e onde a gente deve colocar o nosso tempo, o nosso coração, né, que é nos preceitos do amor. Né, tem uma questão no Livro dos Espíritos também, que eu também achei muito bonita, que Allan Kardec, através, né, do Espírito da Verdade, compartilha com a gente. Então, olha só como essa também é interessante. A pergunta 895. Então, Allan Kardec perguntou assim: postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Olha que pergunta forte, a gente está falando de imperfeição, né? E ele fala que é um interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como, no objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais, que levem o mundo a considerá-lo homem de bem. Mas essas qualidades, conquanto assinalam um progresso, nem sempre suportam certas provas. E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique a descoberto. O verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. O apego às coisas materiais constitui um sinal notório de inferioridade, porque, quanto mais se aferrar aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara um ponto mais elevado o futuro. Então, mais uma vez aqui, a gente tendo essa confirmação, né? Que
o mais importante, né, de tudo é a gente ter essa consciência da nossa vida eterna, que o que a gente vive, o que a gente tem de experiência aqui, nessa encarnação, nesse plano, são transitórios, que nós temos que aproveitar sim, tirar bom proveito sim, para o bem, né? O nosso bem e o bem dos outros. Né? Esses dois momentos aqui, tanto do Evangelho quanto do Livro dos Espíritos, falam isso. E o que é que nos fortalece? Né? Voltando lá para o nosso capítulo. Essa consciência na fé, né? É a nossa fé na misericórdia divina, em nós mesmos, que nós somos centelha divina e que nós podemos fazer o bem. Né? Nós temos alguns deveres nas leis eternas. Então, tem aí um exemplo de Jesus que a gente precisa conseguir tentar continuar seguindo, né? Fazer sacrifícios por amor, fazer sacrifícios por nós mesmos e pelos outros, principalmente. Né? Amar ao nosso Deus em primeiro lugar e ao próximo como a nós mesmos. Então, tem aí uma tarefa de amor, de levar uma mensagem, de levar essa força, né? Eu acho que também tem isso, o Senhor faz esse convite, né, da gente se fortalecer através do nosso relacionamento, né, com Deus, com Jesus, e com isso, como que a gente pode espalhar essa mensagem, né? Como que a gente pode levar essa mensagem do amor, principalmente através de nossos exemplos, né? É muito mais fácil a gente conseguir fazer com que as pessoas entendam a palavra de Deus, os ensinamentos de Jesus, se elas veem a gente agindo dessa forma. Né? Eu estava, antes de começar aqui a palestra, eu estou aqui na casa do meu irmão, e hoje é o dia deles fazerem o evangelho aqui, aí eu fui fazer o evangelho com eles antes de vir, e a mensagem era exatamente essa, né? O quanto que eles estavam lendo o capítulo do evangelho que fala que muitas vezes, né, os fariseus tinham aqueles rituais, aquelas coisas, tem que lavar a mão antes de comer, porque aí você está limpo por dentro. E a mensagem era exatamente essa, né? Que a gente precisa estar limpo por dentro, né? Precisa fazer o dever de casa aqui dentro do nosso coração. Não adianta você falar algo ou ir seja a igreja, ou enfim, ir para que as pessoas te vejam, se dentro de você as coisinhas estão sujinhas, não estão legais, a gente fica pensando mal, a gente fica com a inveja, a gente fica com o egoísmo, né? Então, tem essa coisa de como que você cumpre essa tarefa que o Senhor lhe deu, fazendo essa limpeza aqui dentro, para que o nosso exemplo possa contaminar no bom sentido as outras pessoas, né? E que a gente possa se fortalecer no Senhor, que é o nosso grande mestre, o nosso grande guia, né? Que nos dá essa força, né? Nas adversidades, nos dias bons ou nas adversidades, a gente conseguir aí seguir esse exemplo, conseguir colocar em prática todo esse amor. Porque, de novo, acho que a mensagem mais importante de hoje é o que a gente está vivendo aqui é transitório. Seja bom, seja ruim, né? É uma reflexão também para o momento que a gente está vivendo, que não está fácil, né? Está difícil com toda a questão da pandemia, com toda a preocupação que a gente tem com as nossas famílias, né? Mas é transitório, a gente sabe, é necessário, né? Está sendo comandado pelo plano espiritual, tudo, nada acontece sem que Deus saiba, não cai uma folha de uma árvore. Então, como que a gente pode também confiar, né, nos planos de Deus e entender que é transitório, que passa, que o que importa é que a gente tá seguindo, né, e com esse exemplo, com esse amor e levando amor, enviando toda a nossa energia através da nossa vibração positiva para toda a humanidade. Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Nesse capítulo de hoje, achei que foi bem bonito, bem forte, né? Fala de nos fortalecermos, mas eu acho que é um wake-up call, assim, também, né? Para a gente lembrar todos os dias que não somos, nossa pequenez, não somos nada. Temos uma força gigante, como essa formiguinha levando aí esse graveto, mas somos pequenininhos, né? Diante de todo o plano maior. Então, agora eu vou fazer o nosso passe. Então, eu vou pedir para todo mundo fechar os olhos, descruzar as pernas, os pés. E elevar os nossos pensamentos com paz, amor, luz, muita fé.
sentindo agora no nosso corpo uma luz bem brilhante que vem do alto. Começa a nos tocar no topo da nossa cabeça. Essa luz vai nos trazendo uma sensação de cuidado, de acolhimento, de amor. Uma energia boa. Uma energia cheia de bondade. E essa luz vai tomando conta, vai descendo na nossa testa, no nosso rosto, na nossa garganta, descendo nos nossos ombros, no nosso coração, na nossa barriga, descendo nas nossas pernas e agora tomando todo o nosso corpo. Ah, Senhor, muito obrigada, meu Deus. Obrigada pela sua misericórdia. Obrigada por não desistir nunca de nós, até mesmo quando a gente muda a direção do nosso olhar para as coisas materiais, para as coisas que preenchem o nosso ego, para as coisas que nos trazem prazeres momentâneos, Senhor. Obrigada pela oportunidade de lembrar mais uma vez que tudo isso é transitório, que tudo isso nós não levamos, que tudo isso não acrescenta ao nosso espírito eterno, Jesus. Muito obrigada por nos acompanhar nessa caminhada todos os dias. Que essa luz que recebemos com todo o seu amor possa se expandir, Senhor, na nossa casa inteira. Todo mundo que aqui está nas nossas casas, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade. E como um grupo de uma energia forte, uma vibração amorosa, Senhor, a gente possa enviar toda essa energia positiva para a humanidade, que tanto necessita nesse momento, Senhor. Que essa mesma sensação de preenchimento pelo amor divino e não ao apego das coisas materiais possa ser estendida para todas as pessoas, que o bem prevaleça, Senhor, e que sejamos instrumentos desse bem todos os dias. Muito obrigada, meu Deus. Para nós que temos águas, que essas águas sejam fluidificadas e que lá tenha o remédio e a energia que cada um de nós precisa, Senhor. O Senhor conhece os desejos dos nossos corações. O Senhor conhece a necessidade dos nossos corações. E que estejamos cada dia mais conectados com o seu amor e com a sua presença. Em nome de Jesus agradecemos. Graças a Deus. Obrigada, pessoal. Obrigada, Jace.